Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa primeira aula do curso de Bioquímica Clínica, nós vamos ver introdução a essa disciplina. Eu separei essa primeira aula em duas partes. A parte 1, que é este vídeo aqui, nós veremos a parte relacionada ao ciclo do exame, ou seja, desde que o médico solicita até passar pelo laboratório e chegar àquele laudo. Nós veremos também características gerais aqui da bioquímica clínica, esse importantíssimo setor do laboratório de análises clínicas, bem como nós veremos os equipamentos. Existem equipamentos manuais, semi-automatizados e automatizados. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. E na parte 2, veremos os erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. São erros que a gente deve evitar para liberar este resultado no laboratório. Então eu convido vocês a pegarem um papel, uma caneta, que a nossa aula vai começar agora. Bora lá, pessoal! Pegar um papel, uma caneta, é fundamental vocês anotarem para começar a adquirir esse conhecimento, tá? Essa aprendizagem, ela precisa ser ativa. Então eu vou dar aqui noções gerais, depois mostrar na prática como funciona esses equipamentos relacionados então à dosagem de analitos. Quando eu falo de analitos, é glicose, ureia, creatinina, tudo que vai ser analisado aqui no setor de bioquímica clínica. E eu vou mostrar para vocês a partir de agora. A bioquímica clínica, pessoal, envolve então um conhecimento de ciência básica, que vai utilizar então as bases da química para o estudo dos estados fisiológicos e patológicos, ou seja, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Não, estou brincando. Mas é fundamental vocês dominarem essa parte básica, que envolve bioquímica geral, bioquímica metabólica, seja o nome que a universidade de vocês dão para essas disciplinas, tá? Então, a parte de biomoléculas, entender que é um carboidrato, uma proteína, um lipídio e o metabolismo é fundamental. Porque aqui, na bioquímica clínica, a gente vai dosar, por exemplo, triglicerídeos ou glicose. A gente tem que saber de onde é que vem, como é que ele faz no nosso corpo, porque a gente vai quantificar. Então, para interpretar se está acima dos valores de referência ou abaixo, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona. E não apenas a bioquímica, mas também a fisiologia, outras disciplinas básicas, histologia, noções de anatomia. Então, tudo isso a gente vai revisar antes de começar a parte de dosagem de exames laboratoriais. Obviamente, vocês já devem ter alguns pré-requisitos para a gente não revisar desde o começo, a gente fazer, como o nome já diz, né, uma revisão. A gente vai ver os principais pontos para fazer o link com a prática, tá? Então, se vocês não sabem nada, é melhor dar 2, 3 passos para trás, revisar essa parte básica, porque daí fica muito fácil aprender aqui a parte clínica, beleza? É uma ciência também aplicada, onde as análises são realizadas em materiais biológicos, seja soro, plasma, sangue total, líquor, urina, enfim, a fim de fornecer informações para o diagnóstico e também tratamento das doenças. Então, esse setor de bioquímica clínica é fundamental, ele recebe uma grande demanda, né, no laboratório, é somente da bioquímica clínica, em torno de 1/3 das análises, todas são de bioquímica clínica. Então, é fundamental em relação ao clínico, né, que solicita esses exames, entender a interpretação e nós, profissionais do laboratório, devemos, entender bem essa parte introdutória, né, para evitar aqueles erros que a gente vai ver na parte 2, que são os erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. A gente vai entender o que são esses nomes e o que significa isso. Mas também a bioquímica clínica está sendo utilizada atualmente, né, para profissionais que estão tratando, né, doenças, como eu comentei aqui, mas também prevenindo doenças. Então essa parte eu faço um link muito importante porque a nossa medicina é muito de tratar, né, pouco de prevenir. Então, quando a gente tem alterações que muitas vezes não aparecem devido aos valores de referência estarem na normalidade daquele paciente, mas já tem outras evidências, tem outros parâmetros. Então, essa parte de prevenção, também de monitoramento, é muito importante. Eu vou comentar com vocês já já.
Outros termos relacionados à bioquímica clínica, eu posso chamar também de química clínica, química patológica. Esse nome aqui geralmente é o indicado para vocês procurarem livros relacionados à bioquímica clínica. Não vão encontrar, às vezes, tantos livros, né? Vocês procurem bioquímica clínica, mas se colocarem química clínica já acha bem mais, tá? Tem um livro chamado de Tietz, ou Tietz, que é o sobrenome do principal livro de bioquímica clínica. Quem quiser aprender mais, e eu indico, né, aprofundar esse conhecimento, procurem este autor. Se vocês não entenderam o que eu falei, que nem eu entendi direito, isso aqui que eu quero dizer, ó, Tietz. Aqui é um E, tá? Puta, eu estraguei, né? Tá, Tietz. É isso aí, tá? Então, o ramo do laboratório clínico, no qual métodos químicos e bioquímicos são aplicados para a pesquisa da doença, se está ausente ou presente. E como eu falei, um terço de todas as investigações do laboratório passam pela bioquímica clínica. Okay? E aqui o ciclo do exame. Olha só. O clínico, ele vai, então, ter o paciente na sua frente e ele vai fazer uma hipótese sobre a presença, natureza e a gravidade daquela doença. Vamos supor, chega lá o João e o João está reclamando para o clínico. Ah, doutor, eu estou com muita sede, eu estou sentindo muita fome e estou urinando muito, tanto durante o dia quanto durante a noite. Daí o médico começa, opa, muita sede, polidipsia. O meu exemplo aqui, tá? Muita fome, polifagia. Está fazendo muito xixi, poliúria. Esses são sinais clássicos quando eu tenho um paciente que não está com a glicemia dentro da normalidade. Ou seja, os níveis de glicose estão muito altos. Então, a suspeita, a hipótese do clínico, a partir desses sintomas, é, opa, será que é diabetes? A princípio, tem tudo para ser, né? Vamos fazer alguns exames para confirmar isso. E fazendo a anamnese, o clínico vê ainda que os pais são diabéticos, os avós são diabéticos, então, opa, é muito provável, só vamos confirmar aqui no laboratório. Tá? Então ele vai ter uma hipótese, esse meu exemplo aqui, eu estou falando possivelmente diabético, e vai solicitar então um exame. O que ele pode solicitar? Ele pode solicitar glicemia de jejum de 8 horas, ele pode solicitar um TOTG, uma hemoglobina glicada, mas geralmente ele vai pedir o exame mais simples, que é a glicemia de jejum. Tá? Então vai ser feita aqui uma coleta da amostra para analisar quanto tem de glicose ou esses outros exames, vai ser processado e analisado a amostra e vai ser verificado o resultado. Então vamos supor que o resultado ali do João, todos esses sinais e sintomas, né, o exame que foi, né, solicitado nesse caso aqui foi a glicemia de jejum. E o resultado do João deu, sei lá, 194 miligramas por decilitro. E o normal, uma pessoa que tem a glicemia normal, né, a chamada normoglicemia, desculpe, a pronúncia hoje está difícil, é de 70 a 99 miligramas por decilitro. Pô, do João, em 8 horas deu 194. Então, quando o resultado da glicemia de jejum dá acima de 126, eu já estou dando um spoiler, né, para nossa aula de diabetes, mas aqui é para vocês entenderem o ciclo do exame. Tá? Nós vamos ver a partir desse meu exemplo aqui na prática. Deu 194, opa, deu acima de 126. Eu preciso fazer uma nova coleta para confirmar, e se essa nova coleta der também acima de 126, provavelmente vai dar próximo ali a 194 ou 194 novamente, o médico vai dar o diagnóstico de diabetes. Ok? Então, vai ser verificado esse resultado de acordo com os valores de referência, tá? Que é uma média da população, e depois vai ser emitido o laudo. Então tudo que vocês estão vendo aqui para baixo dessa linha tracejada está relacionado então ao laboratório. Chegou a solicitação, foi feita a coleta, processada, analisada. Isso é muito importante porque aqui nós temos
erros pré-analíticos antes de quantificar essa glicose. E ali, nessa fase pré-analítica, é onde acontece a maioria dos erros, de 60% a 70% dos erros é nessa fase. A pré-analítica, depois tem a analítica e pós-analítica. Foi emitido o laudo, então o bioquímico ou o biomédico emitiu aqui o laudo e chegou novamente em outra consulta o João lá para o clínico interpretar. Então vai ser interpretado pelo médico esses resultados e vai reavaliar as hipóteses originais. Qual era a hipótese original do João? Diabetes, né? E já estava com sinais, sintomas, e agora veio o resultado, 194 mg por decilitro. Então ele vai estabelecer aqui o diagnóstico, o prognóstico, e vai fazer o tratamento. No caso aqui do João, ele tinha, sei lá, 53 anos, e esse João aí tem histórico de diabetes tipo 2, né? O médico que solicitou também a quantificação de outras coisas para excluir, né, os outros tipos de diabetes. Então, a partir dessa interpretação, ele confirmou e cravou ali o diagnóstico de diabetes tipo 2. Tá? Então, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. Aqui no caso, vamos supor que o João procurou um endocrinologista. Tá? Ele já que suspeitava e foi no médico especialista de forma correta. Tá? Ou mesmo o clínico geral vai conseguir fazer esse diagnóstico, que é muito comum, infelizmente. Pegaram aqui o ciclo do exame, chega o paciente, o médico tem a hipótese, pede o exame. Passa por todo o laboratório de coleta, processamento, colocar no tubo correto, verificar o tempo para não ser em demasia, liberar esse resultado, né, ver se está dentro ou fora dos valores de referência e emitir o laudo. Chega de volta para o médico, para o clínico, ele vai pegar aquele resultado e vai reavaliar a hipótese original. Ele vai estabelecer um diagnóstico ou vai solicitar mais exames. Às vezes precisa de um exame de imagem, precisa de mais exames laboratoriais. Vamos supor que o João voltou, sei lá, 6 meses depois. Daí já ficou velho essa glicemia de jejum, né? Então, tudo isso importa e quem vai fazer o diagnóstico final é o médico. Beleza? Então, a parte de cima o clínico, a parte de baixo o laboratório que nos interessa. Então, a solicitação de exames no laboratório vai estar relacionada aqui ao diagnóstico, para testar hipóteses e questões específicas levantadas após a anamnese. Lembre desse meu exemplo aí do João, e também a partir do exame físico. Então, isso é um dos mais utilizados aqui na bioquímica clínica, é o diagnóstico, mas também pode ser utilizado para monitoramento, ou seja, medir a progressão e a regressão da doença, seja a resposta então a um tratamento ou os níveis de um fármaco. Às vezes a pessoa está utilizando um fármaco, uma dosagem alta, né, que pode causar lesão hepática. Então, vamos supor que aquele fármaco seja um anticonvulsivante, topiramato da vida, e tem uma relação com dano hepático em altas doses. Então, opa, precisa tomar aquele remédio, mas vamos ver se não vai ter uma lesão hepática. Vamos ver se não tem algum tipo de correlação com outros fármacos, com alguma doença prévia daquele. Então vamos monitorar para ver se não há uma piora, né? Ou um dano maior ao fígado. Tá? Apenas um exemplo aqui. Prognóstico, então definido pela presença de um marcador ou pelo seu grau de anormalidade. Vamos supor que ele pediu lá a quantificação de fosfatase alcalina, ok? Pediu, então, esse exame, e esse exame está relacionado com o aparecimento ou ausência, né, de algumas doenças. Então, vamos supor que essa fosfatase alcalina esteja relacionada com esse paciente X aí com problemas ósseos. Então, se tiver muito alta essa fosfatase alcalina, é um mau prognóstico. Se tiver lá o diagnóstico de doença óssea, mas está baixinho, opa, o tratamento está funcionando, é um bom prognóstico. Tá? Então a bioquímica clínica também serve nesse sentido. Rastreamento, né, aquela parte que eu falei com vocês de uma medicina mais preventiva, né, que a gente está nesse caminho, mas é um pouco lento, né, mas eu vejo o futuro assim, para a gente prevenir
as doenças ao invés de apenas tratar. Obviamente a gente tem que tratar, né? A pessoa já parece mal lá. Mas se tu faz check-up, se tu tem outros parâmetros, mais estudos, né? A bioquímica clínica pode ser muito, muito eficiente nesse sentido, né, de prevenir, né, ou pelo menos retardar o aparecimento de doenças. Então, a utilização de exames como medida de diagnóstico precoce ou preventiva. Só fazendo um adendo aqui, a parte de biologia molecular, por exemplo, a análise genética dos genes BRCA1 e BRCA2, que são relacionados ao câncer de mama, câncer de ovário, esses genes estão relacionados a mutações que predispõem esse tipo de câncer. Foi o rastreamento a partir desses exames genéticos que a Angelina Jolie fez a mastectomia total. Então, a gente tem a parte de biologia molecular atualmente muito forte nesse sentido de rastreamento. Então, a bioquímica clínica está se encaminhando, esses exames genéticos, né, estão cada vez mais acessíveis, mais presentes nos laboratórios de análises clínicas, né, o setor de biologia molecular. Então, essa parte de rastreamento é muito, muito, muito importante. Eu recomendo vocês ficarem muito atentos a esses novos exames. Não apenas os básicos de bioquímica clínica, mas esses genéticos também. Ok? Bom, a solicitação de exames no laboratório envolve então as condições basais para futuras comparações. A gente vai fazer um exame. A gente faz sempre no mesmo laboratório, pelo menos eu faço ali de convênio com o plano. E ali eu tenho, o Rodrigo fez o exame dia, sei lá, novembro de 2020. Depois ele fez aqui o exame em fevereiro de 2021. Então eu vou conseguir comparar. Bom, lá em novembro de 2020, os meus níveis de lipídios estavam alterados. Aí eu fiz uma dieta, comecei a praticar exercícios físicos, por exemplo aqui, e eu vou conseguir ter essa comparação. Ó, realmente, viu como está adiantando aí a dieta, não comer tanta pizza, não comer tanta porcaria. Diminuiu os níveis de LDL, aumentou de HDL, os triglicerídeos baixaram, beleza. Então, é muito importante para comparar a partir de resultados anteriores, né? Até para fazer esse monitoramento que eu falei há pouco, né? Também serve então para tranquilizar o paciente. Ele tem o princípio ético da autonomia, ou seja, eu quero saber como estão os meus exames. Eu posso no laboratório ir lá, pagar, pedir determinados parâmetros que eu quero saber, sei lá, é mais comum para quem é da área da saúde. Então ele tem essa possibilidade, essa autonomia de requerer um exame, né, até solicitar, mas deve ser avaliado pelo médico, né, diante de outros princípios éticos, como eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então é fundamental a gente saber que tem essa possibilidade, eu ir no laboratório, pagar lá, por um privado, né, e fazer os exames, mas não é geralmente o que ocorre, né? A gente vai no laboratório, naquele ciclo do exame, pede para ser avaliado pelo clínico, ele vai ter uma hipótese, e daí ele vai solicitar. E se tu tem um plano de saúde, tu precisa da requisição. Né? Mas se eu não quiser ir no médico e eu pedir os exames no laboratório e pagar, eu também posso. Okay? E aqui está mostrando a parte do diagnóstico relacionado à bioquímica, focada no tratamento, prognóstico e monitoramento. Aqui também está como a parte ali de varredura, né, no sentido de verificar a população, para ver se tem a presença de determinada doença, quanto tem, etc. Os testes diagnósticos, pessoal, então, eles envolvem aqui informações prévias, como eu comentei com vocês no ciclo do exame, a anamnese do paciente. Anamnese são aquelas perguntas, fuma, bebe, teus pais são doentes, enfim, depende ali do questionário, do que o paciente está sentindo, né, a especialidade, vai ser essa anamnese. O exame físico, lembrem lá do exame o exemplo do João, desculpe, no caso o exame físico mostrou lá que ele não tinha nenhuma alteração aparente, né, acho que eu nem comentei isso, mas ele tinha essas alterações relacionadas a muita sede, a muita fome, a muita micção, ok? Então isso aqui foi investigado a partir então da anamnese.
E aqui no exame físico, o médico vai analisar, opa, aqui está tudo bem, está sentindo esse estímulo, ver se tem algum tipo de neuropatia periférica, tem, sei lá, alguma alteração, sei lá, membros inferiores, superiores, ele vai analisar de acordo com o problema lá. Então essa parte é do médico. Então envolve o exame físico, a anamnese e aqui que eu coloquei, que é o nosso interesse em azul, os testes diagnósticos de rastreamento, ou de monitoramento, ou enfim aquilo que eu comentei com vocês há pouco. Então isso envolve estabelecimento de critérios para a solicitação do teste. Isso é muito importante, né? Discernir aqui o significado e a importância do resultado. Deixa eu dar um exemplo bem pontual. Às vezes nós temos médicos que estão no começo da sua carreira, eles estão aprendendo, né? E isso é normal. Mas o que acontece? Às vezes esse residente ou o pessoal que está ali no internato, enfim, já tem contato com os pacientes, eles acabam pedindo uma penca de exames. Ou seja, naquele meu exemplo do João, bastava ali para confirmar o diagnóstico aqueles 3 possíveis exames: hemoglobina glicada, o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, ou a glicemia de jejum. Falei? Hemoglobina glicada, TOTG e glicemia de jejum. Tô maluco. Então não precisava pedir, sei lá, parâmetros hormonais bem específicos, ou dosagem de fármacos, ou tudo que é exame. Não, não precisa. Às vezes só vai complicar ali o diagnóstico, né? Vai confundir. Então é comum, às vezes, o médico solicitar muitos exames e não tem, às vezes, a necessidade, porque isso gera custos, enfim, e às vezes pode confundir ali em relação ao diagnóstico. Tá? Então, interpretar de forma adequada é o grande lance aí, não apenas para o médico, como também existe uma comunicação multiprofissional no laboratório, por exemplo, localizado no hospital. Às vezes o médico liga lá para o plantonista, para o biomédico ou bioquímico, farmacêutico e comenta. E como é que foi esse resultado aqui? Tu liberou, fez o jejum, estava aqui no prontuário. Dá para ter essa comunicação e isso é muito, muito, muito vantajoso. Tá? Essa comunicação entre o pessoal do laboratório com a parte clínica é fundamental aí, porque o foco principal é o paciente. Tá? Então, nesse exemplo aqui, essa etapa crítica é crucial aqui discernir esse significado. E às vezes, quando pede uma grande quantidade de exames que não estão relacionados com aquela hipótese, acaba confundindo, né? Principalmente pessoas que estão ali no começo, no início da carreira e tudo mais. E aqui nós temos os equipamentos relacionados à bioquímica clínica. Aqui nós temos o equipamento manual, um espectrofotômetro, e é colocado a amostra aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo do canal do Galeno e também um vídeo mostrando a parte automatizada da bioquímica clínica. Então aqui é o espectrofotômetro, um exame manual, geralmente aqui que tem nas universidades, né? Tu tem nas aulas práticas, tu coloca aqui a amostra, coloca aqui dentro, vai ler num comprimento de onda e tu vai conseguir quantificar a partir de comparação entre o tubo padrão, que tu sabe quanto tem ali do analito, com o teste, que é a amostra do paciente. E tu coloca ali um tubinho com branco para zerar o aparelho e tu consegue fazer, a partir dos resultados em absorvância, fazer um cálculo e quantificar quanto tem, sei lá, de glicose e triglicerídeos. Aqui já é um pouquinho mais moderno, ó. É um semi-automatizado. Então, esses 2 vídeos que vocês vão ver daqui a pouquinho na prática é do canal do Galeno. Eu tirei os créditos estão então para o canal do Galeno, que ele mostrou passo a passo como funciona esses equipamentos, manual e o semi-automatizado. Ok? E aqui vocês estão vendo um equipamento bem moderno, ó, que é a parte automatizada da bioquímica clínica. Imagina se fizesse tudo manual, calculasse, não ia conseguir, né, dar conta ali. Então existem laboratórios de pequeno, médio e grande porte. De médio e grande porte utilizam esses equipamentos moderníssimos aqui,
Eu vou mostrar para vocês também um vídeo do fabricante, é Desego, mostrando aqui como funciona esse equipamento automatizado, ok? Então nós veremos agora o manual, o semi-automatizado, esses dois aqui, e aqui o automatizado, ok? Os créditos então são do canal do Galeno e do canal da própria fabricante, chamado de Desego, beleza? Aqui nós finalizamos a nossa primeira parte da aula. Vejo vocês na parte 2 da introdução à bioquímica clínica. O vídeo é demonstrar o manuseio e como executar a leitura de um espectrofotômetro. Este é o espectrofotômetro analógico, que realiza leituras colorimétricas. Mas por que analógico? Porque é necessário que o operador regule o comprimento de onda dele e manuseie as amostras por meio da cubeta. Iremos explicar as funções básicas do aparelho para realizar a leitura de uma reação colorimétrica. Esse visor, onde será analisados os valores das leituras obtidas. O primeiro passo é ligar o aparelho. Normalmente ele se localiza na parte posterior ou lateral do aparelho. Nesse caso, ele se localiza na parte posterior. Como todo equipamento eletrônico laboratorial, ele necessita de um tempo para aquecimento antes de sua utilização, para que ele chegue a uma temperatura em média de 36 a 37 graus. O tempo mínimo seria de 10 minutos e o tempo ideal para aquecimento do aparelho seria de 30 minutos. Bom, após regulado o comprimento de onda, a primeira etapa da leitura de espectroscopia é zerar o aparelho, onde será apenas colocado um reagente de cor para que não interfira na reação. Em uma analogia simples, é como uma balança analítica, onde a gente coloca o vidro de relógio na balança e se aperta o botão tara, desprezando toda a massa da vidraria, onde então você vai poder fazer a pesagem e obter o peso real da amostra. A lei de Beer se baseia na medida da intensidade do reagente. Então, é como se eu dissesse para a balança, para o aparelho, qual é a intensidade da absorvância. O primeiro passo é o reagente de cor branca. Sempre tomando cuidado para posicionar a mão do lado certo da cubeta. É vertido todo na cubeta. No visor vai estar o valor de absorvância. E no painel ao lado temos o botão 0A. É utilizado para tarar, para zerar. Em alguns aparelhos, o botão 0 pode ser pressionado como esse, e outros você vai ter que girar e posicionar ele no local 0A. Depois de zerado, apertado o botão 0A, vai aparecer essa sigla e logo em seguida o aparelho está zerado. Levando em consideração que o aparelho exibe o valor das absorvâncias sem apresentar o zero antes da vírgula. Você pode ver que tem até uma casa vazia, que é onde é o zero. Os aparelhos normalmente não apresentam zero, mas você sempre deve considerar ele, tanto no teste branco, quanto no teste padrão, tanto quanto na solução controle. É retirada a cubeta, o teste branco é vertido totalmente no tubo de ensaio original. Logo em seguida é adicionado a solução padrão. Se fecha a tampa superior, é anotado o valor, sempre levando em conta o zero antes da vírgula. No caso, 222. É vertido toda a solução teste de volta no tubo de ensaio. Logo em seguida é adicionado o teste com
é anotado o 0 da primeira casa e logo em seguida os outros dígitos. Retirada a cubeta, tomando sempre cuidado com a posição dos dedos. Vertido no tubo de ensaio original para posterior descarte. E está terminada o teste de espectroscopia. Bom, espero que tenhamos ajudado e esse foi o vídeo. Neste vídeo estaremos ensinando como fazer uma leitura de amostra simples com os comandos básicos do aparelho. Lembrando que neste aparelho existem diversas programações, mas que não são do nosso interesse neste vídeo. Diferente do espectro manual, este possui uma cubeta interna em que não temos contato. O próprio aparelho vai sugar, por meio dessa canaleta, as soluções para realizar o teste. Este aparelho possui um mini computador interno, em que são pré-programados e cadastrados os testes de acordo com os padrões determinados e o valor de frequência utilizado. Cada aparelho possui um cadastro diferente e diferenciado de acordo com a escolha do programador. Mas antes de realizar o teste, devemos lembrar que o aparelho deve ser ligado, em que cada aparelho possui um botão de ligar em um lugar diferente. O nosso é na frente. Após o aparelho ligado, ele entra em tempo de aquecimento, que é de aproximadamente 10 minutos, em que o aparelho se aquece para realizar os testes. Lembrando que antes de manusear o aparelho, você deve ter disponível um recipiente com água destilada para lavagem do aparelho e um recipiente para descarte de amostras e reagentes. O nosso aparelho possui esta configuração cadastrada, em que os exames são cadastrados de acordo com os códigos. Após o tempo de aquecimento, o aparelho vai nos mostrar sua tela de início. Nesta tela, ele nos pergunta se haverá a leitura do padrão. Se sim, F2 para ir para a próxima tela, ou F4 para selecionarmos não. Quando selecionarmos não? Quando você já tiver realizado o teste e quiser utilizar o padrão anterior que você fez. O porquê da leitura do padrão? O padrão é utilizado para calcularmos o fator, ou manualmente, ou automaticamente como o aparelho faz, em que o próprio aparelho calcula o fator e já utiliza nas amostras. Como nós só faremos a leitura do padrão, sim, próxima tela. Nessa parte ele nos confirma todas as informações. Glicose analisa, bloco óptico de fluxo, iniciar em F4. Ele nos pede para inserirmos água para fazer a calibração do aparelho, em que você insere novamente a canaleta dentro da água destilada e vai apertar Start. A partir desse momento, é o aparelho que vai comandar os nossos passos. Ele mesmo está fazendo a calibração, determinando a absorvância da água para fazer a calibração, e a partir daí ele vai selecionar os próximos passos. Nesse momento ele mesmo está retirando a água e vai passar para a próxima tela. Nessa parte ele pede para inserirmos o branco. Por que do branco? O branco seria como se fosse numa balança, a gente iria tarar o aparelho, ou seja, como o reagente de cor já possui cor, a gente está falando que a partir desse reagente de cor que será realizado os padrões, em que você insere a canaleta até o fundo do tubo, para ele absorver tudo, e aperta Start. Ele vai sugar e realizar o teste. Nesse momento ele pede para você confirmar o branco, em que você pressiona F3 para confirmar e F4 para não confirmar. Ele sempre pede para confirmarmos 2 vezes e registra o valor do branco.
Outro comando que ele nos pede é para inserirmos um padrão. Você insere o padrão e pressiona Start. Retira o tubo e aguarde enquanto ele faz a leitura. Ele também pede para que façamos a confirmação do padrão. A leitura do padrão, 0,415 de absorvância, e o padrão vai ser registrado como 100%. Sim, para confirmarmos. O aparelho mesmo vai retirar o padrão e registrar. A partir desse momento, ele pede para que insiramos as amostras. Nessa parte, como a gente vai realizar apenas uma amostra, a gente insere a amostra, a canaleta até no fundo, do mesmo jeito, pressiona Start, espera o aparelho sugar, retiramos a amostra e ele foi feita a leitura. Nessa parte, o aparelho nos deu a amostra 001, a absorvância que foi de 0,805 e com o fator que foi calculado a partir do padrão e do branco, ele já nos mostra o valor de 194 miligramas por decilitro de glicose, que é o que estava na nossa amostra. Se você tiver mais de um teste, você insere o duplo, 2 e aperta Start. E vai prosseguindo. Vai depender da quantidade de testes que você vai ter. Como o nosso é apenas um teste, pressionamos F3 para voltar na tela anterior. Confirmamos a saída 2 vezes e ele pede para que insiramos água para realizar a lavagem. Ele continua apitando sempre até você realizar a lavagem. Insere a canaleta e pressiona F4. A partir desse momento, você está pronto para realizar outros testes. Ele volta para a tela de testes, em que você pode selecionar qualquer outro tipo de teste e iniciar. Como o nosso não realizaremos mais nenhum, F3 para voltar na tela anterior e apenas desligamos o aparelho. Mais um vídeo do nosso canal, esperamos ter ajudado a todos. E se gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Obrigado a todos e até a próxima.